Ei, mulher, seja muito bem-vinda a mais uma entrevista no nosso canal Vozes da Resiliência. Nem toda mãe ama de forma saudável. Às vezes, o cuidado vem cheio de culpa, controle e manipulação. Hoje, vamos falar sobre mães narcisistas, uma ferida profunda que muitas de nós carregamos em silêncio. Com uma convidada que é referência no assunto, vamos entender os sinais e descobrir os caminhos para uma cura e a reconstrução da autoestima. Elisa Guimarães, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Esse assunto que é tão abrangente, tão profundo, não coube em apenas uma entrevista. Então, eu passo a palavra a você nesse momento e agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, a você estar aqui conosco, dividindo o seu conhecimento para ajudar tantas mulheres que têm uma mãe narcisista. Obrigada, Gisele. A gente conversou tanto, né, no primeiro bloco, que ainda tem pano para manga aí para o segundo, um outro Temos tema. sim. É um assunto tão importante, porque muitas vezes, quando a gente fala de relacionamentos, as pessoas pensam que relacionamento é só entre homem e mulher. E não é, né? Um relacionamento é com todos os tipos de relacionamento que nós nos relacionamos em sociedade. Relacionamentos com familiares, relacionamento com amigos, relacionamento no ambiente de trabalho, relacionamentos amorosos também. E um dos assuntos que eu achei, assim, muito interessante de trazer aqui para o canal, que é falado, mas também é pouco falado, é sobre o narcisismo, mas quando a mãe é uma mãe narcisista. Como lidar com essa mãe narcisista? Como é o nosso canal aqui, é um canal que fala muito sobre mulheres, eu também achei muito pertinente a gente trazer esse assunto, como perceber quando você tem uma mãe narcisista. Maravilhosa a sua ideia, porque certamente você deve ter algumas seguidoras que possam ter alguma mãe com esse perfil. Normalmente, as pessoas chegam a esse conhecimento buscando mais, pesquisando mais sobre relações afetivas, amorosas, Sim. românticas. Mas a partir do momento que elas começam a identificar o modus operandi desse tipo de personalidade, elas começam a associar em outras relações. Então, elas Sim. começam a identificar pessoas da própria família, do trabalho, amigos, porque aquele ciclo de abuso que eu comentei no nosso primeiro bloco, ele também se repete nas outras relações. Porque é importante a gente ter em mente que uma pessoa narcisista, ou seja, vamos falar aqui de uma, como a gente está falando de mãe, uma mulher narcisista, ela será uma mãe narcisista. Então, ela vai querer exercer poder, domínio e controle sobre os filhos, ela vai fazer triangulação com os filhos se ela tiver mais de um filho, ou seja, ela vai jogar um filho contra o outro, contra o pai, porque o lema é dividir para conquistar. Se todo mundo está brigando, quem domina sou eu, que estou manipulando nos bastidores. Então, a mãe narcisista, ela é, antes de tudo, uma mulher narcisista. E ali Então, a família é a vítima dela. a família é a vítima dela. Muitas filhas, elas vão perceber que quando elas vão crescendo, começando a entrar na adolescência, na juventude, essa mãe tem inveja delas, vai ter inveja da juventude, vai ter inveja da beleza. Assim como em relacionamentos afetivos, o homem, ele começa a desvalorizar para quebrar a autoestima da mulher, a mãe narcisista, ela também faz isso, principalmente com as filhas mulheres. Deus, imagina o Mas que ela pode não fazer com faz com homens a também. autoestima. Com a Isso. autoestima, falando assim, de mulheres, no caso, que eu sei que também pode fazer, né, com homens também, lembrando que o narcisismo não escolhe gênero, né? Mas imagina a autoestima de uma mulher, de uma adolescente, quando ela tem uma mãe narcisista, que a mãe tá ali, né, que deveria estar para apoiar, para incentivar, para trazer amor próprio para a filha, para mostrar o caminho do amor próprio. Não, ela faz todo o trabalho inverso, né? Exatamente, que é o que se espera de uma mãe? O acolhimento, a proteção, o afeto, o amor. Filhas ou filhos de mulheres narcisistas não vão ter isso. Narcisistas, não querendo justificar, mas é uma compreensão. Emocionalmente, eles são imaturos. Então, tudo é sobre eles.
Como eles não têm empatia, uma pessoa que não tem empatia, ela é incapaz de amar. Ela não é incapaz de gerar filhos, porque biologicamente ela vai gerar. E também, a depender do papel social que ela quer manter na sociedade, ela terá filhos, até para fisgar um marido, para ter um direito a determinados benefícios financeiros. Ou seja, o filho é um meio, é um objeto para ela conseguir alguma validação dentro da mente dela, que são mentes distorcidas. Então, são mulheres que vão ter filhos, que podem ter filhos, mas elas vão objetificar os filhos, vão colocar os filhos um contra os outros. Então, assim, essa mãe, ela não vai acolher, ela vai invalidar os sentimentos daqueles filhos. Inclusive, vai se incomodar com a individualização dos filhos. Mães, assim, quando a filha começa a querer namorar, por exemplo, muitas são muito agressivas verbalmente, até chamando a filha de nomes extremamente vulgares. Porque ela não quer que a filha namore? Ela não quer, ela compete com aquela filha. Eu já vi casos, por exemplo, de uma filha engravidar e ela ter uma diferença, né? A filha, no caso, ter seus 20 e poucos anos, a mãe seus começo dos 40, e aí a mãe lá engravidar também porque a filha engravidou. Isso Sim. é uma característica? Dentro de vários outros comportamentos, porque a gente sempre tem que analisar um padrão de comportamentos com várias características. Mas se ela fez intencionalmente, mostra uma competição. Então, sim, porque a mãe narcisista, ela compete com as filhas mulheres. Assim como quando é o filho homem e esse filho homem casa com uma mulher, ela vai competir com a nora pela atenção do filho. É por isso, então, que tem tantos casos, né, que até na nossa sociedade a gente brinca entre nora e sogra, né? Muitas vezes é essa competitividade também. Porque ela, a sogra narcisista, que é uma mãe narcisista e que é uma mulher narcisista, ela vai querer decidir as coisas na casa do filho, ela que vai querer decidir a criação dos netos, ela vai invalidar a esposa, porque emocionalmente ela que está casada com o filho. Gente, como é complicado, né? Porque além de você analisar se o seu marido é narcisista ou não, olhar as bandeiras vermelhas, você tem que também olhar as bandeiras vermelhas da sogra e ver qual é a postura do marido em relação ao comportamento da mãe dele. Porque se o marido tiver essa consciência, ele vai conseguir colocar limites. Mas se ele não tiver essa consciência, o relacionamento vai por água abaixo, né? Exatamente. O desafio é exatamente esse. O marido, se ele não for narcisista, for um homem funcional, identificar o padrão da mãe e saber se posicionar e defender a família dele. Colocar a mãe no lugar de mãe, nos limites de mãe, e não deixar ela ultrapassar as barreiras do que seriam já a função da esposa. Sim. Porque No quando o caso marido de não faz isso, começam os conflitos. Porque essa esposa não vai se sentir esposa. E vai ter sempre uma pessoa competindo e querendo, né, Derrubar mandar, ela. administrar na casa dela e derrubar ela. E nesse caso, quando você tem uma mãe narcisista, você ocupa um outro papel, por exemplo, é muito importante, né, na psicologia, na constelação familiar, que eu já tratei sobre isso também, você ocupar o seu papel de filha e a mãe ocupar o papel de mãe, porque muitas vezes o filho ocupa o papel de mãe, né, protegendo, cuidando, assumindo responsabilidades que seria da mãe e não da filha, né? Num caso, quando uma pessoa tem uma mãe narcisista, ela ocupa o papel de mãe na relação? Como é essa troca? Existe uma troca de posição ali? É excelente isso que você trouxe. Essa questão, mas é importante só deixar um ponto, apesar da constelação familiar ter diversas evidências, né, pessoas que praticam e fazem, dentro da psicologia ela não é validada, de acordo com o código de ética da psicologia. Mas são coisas que eu preciso falar só para deixar isso claro. É um outro tipo de terapia que não é validado pela psicologia. Porém, o que acontece? Essa pergunta que você faz, que vem de encontro a uma questão que eu separei aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Quais são os comportamentos mais comuns de mães narcisistas, que é justamente críticas, que a gente vai chegar exatamente no último tópico nisso que você falou. Tá. Críticas constantes, disfarçadas de preocupação. Então, por exemplo, se é uma mãe narcisista que preza muito pela imagem, vamos supor, é uma mãe narcisista que ela preza pela magreza. Se ela tem uma filha que não se importa, que ela não tem esses critérios para ela, então ela vai sempre criticar a imagem da filha se não tiver dentro dos parâmetros que ela considera perfeitos. Então ela vai diminuir a filha, invalidar, ela não vai deixar a filha viver a individualidade dela, só que disfarçado de
preocupação. Não, eu falo isso é para o seu bem, é porque eu sou sua mãe. Só que a filha sente o ataque. Outra questão é o controle excessivo sobre as decisões e a aparência, que é o que a gente falou agora, a aparência e as decisões. Com quem que vai casar, onde que vai morar, o que que vai estudar, quem que pode ser seu amigo e quem não pode. É porque o filho é como se fosse uma extensão dela. Você não pode ter a sua individualidade, o seu querer, o seu pensar. Você tem que fazer o que ela quer. Muitas vezes as pessoas podem estar aqui pensando, né? Ah, mas meu filho é pequeno, eu tenho que tomar as decisões por ele. Eu até entendo a questão, né, da proteção, do cuidado, mas a criança, desde pequenininha, ela tem que ser respeitada. A gente tem que olhar uma criança e ela tem a individualidade dela, né? É lógico que os pais, eles conduzem para o melhor caminho que eles acreditam desde pequeno, mas uma mãe, né, sem um problema de narcisismo, ela vai entender que desde pequenininho ele tem as preferências, o que ele gosta, o que ele não gosta, e também vai deixar a criança crescer e tomando aquelas decisões, vai mostrando, vai orientando, mas não vai escolhendo por ela, né? Isso. Existe um jeito sutil de explicar as coisas. É claro que tem coisas que você tem que impor por conta de segurança, mas o que Sim. tem a ver exatamente com a individualidade, com o temperamento daquela criança, não, porque eles não têm empatia, então eles não enxergam o outro pelo que ele é, mas pelo que ele Uhum. quer que o outro seja. Outros. E aí isso vai se agravando, vai ficando mais evidente quando essa criança vai crescendo, que é natural, ela vai querer ter a vida dela. E a mãe narcisista, ela vai fazer chantagem emocional. Ah, você vai me deixar aqui sozinha? Ah, você vai querer estudar em tal lugar, mas eu vou ficar aqui sozinha? E aí, a mãe narcisista, ela vai fazer também comparações destrutivas, ou seja, ela sempre vai ter um filho de ouro e um bode expiatório. E essas dinâmicas vão mudando de acordo com os interesses dela. O filho de ouro é aquele que vai ser sempre exaltado, ela vai tratar de um jeito, e o bode expiatório ela vai tratar de outro. Você vai ver diferenças. E esse ciclo muda. Às vezes o bode expiatório pode se tornar o de Pode ouro. mudar, isso. A depender da dinâmica de mudança dos filhos também. Agora, quando Meu esses filhos Deus. se unem e percebem que tem alguma coisa estranha, e aí eles não se permitem ser manipulados. Nossa, a importância dos filhos, e deve ser também difícil, né? Porque os filhos também têm personalidades diferentes. Então, às vezes, tem um filho que ele vai desejar mais essa validação da mãe, outro vai olhar e vai falar: não, eu sou. O outro já Isso. nasce, né, com um caráter de ter uma independência maior psicologicamente, né? E assim, não é regra, mas normalmente o filho de ouro tende a ser um narcisista também. A gente estava falando das 3 etapas, do qual eu comentei sobre a constelação familiar, da posição, e tinha mais uma Isso. situação que você ia falar no último, que seria o último, Isso, né? ou seja, ela também faz a vitimização constante. Quando ela não consegue o que ela quer, ela vai se vitimizar. Ah, eu vou ter um infarto. Ah, tá vendo? Por causa de vocês que eu tô doente. Ah, porque vocês são ingratos, não reconhecem nada do que eu fiz para vocês, todos os sacrifícios que eu fiz para você existir. Vai se vitimizar quando aquele filho ou filha quer se independizar, não quer, Uhum, começa a querer sair daquela teia. E por fim, que uhum. chega na pergunta que você me fez, que casa, né, com uma observação assim com relação à constelação familiar, que é o que a constelação familiar prega, não necessariamente a psicologia, mas de certa forma a gente criticamente analisando, a gente percebe um sentido nessa análise, é a inversão de papéis. Ou seja, Uhum. aquele filho ou filha que deveria ser cuidado, que deveria ser protegido, passa a ter que cuidar daquela mãe, a aceitar aquela mãe que é mimada, que faz ataques de fúria quando é contrariada. Ou seja, o filho acaba tendo que amadurecer emocionalmente para ser a mãe de quem deveria ser a sua mãe. Então aí os papéis se Entendi. invertem. O que a constelação familiar não leva em consideração, e isso é importante pontuar, porque eu já tive um cliente que ficou preso nessa narrativa por isso, é que existem os transtornos de personalidade. Ou seja, aquela mãe, ela não vai mudar. E às vezes um filho fica preso numa dinâmica, se sentindo culpado, achando que ele não está exercendo o papel direito. Não adianta o que você faça, você estando querendo inverter os papéis ou não, aquela mãe não vai mudar, porque se É trata de porque uma personalidade. na experiência que eu tive com a constelação, né, não que minha mãe seja narcisista, não, mas era muito importante porque eu sou uma pessoa muito cuidadosa, eu gosto de cuidar de todos que estão à minha volta, e às vezes eu ocupo espaço e posição
posição que não me pertence. Então, era mais voltado para mim. E não é assim mudar a atitude da minha mãe, é mudar a minha atitude. Então, muitas vezes, se uma pessoa está lidando com uma mãe narcisista, e ela identifica que ela está ocupando uma posição de mãe, ao invés de ela ocupar a posição de filha, se no caso ela for a filha, a pessoa não pode querer mudar a mãe, a atitude Sim. da mãe, porque a mãe narcisista, provavelmente ela não vai mudar, Isso. né? Mas ela mudar a atitude dela para se autopreservar. Então, se ela ocupa uma posição de mãe para proteger a mãe ou para suprir quando a mãe se vitimiza ou alguma situação nesse sentido, então ela fala, não, esse não é o meu lugar, dá um passo para trás e fala, eu sou filha, eu vou ocupar minha posição de filha, né? Então, isso é muito importante na terapia, você trazer isso para si, né? Não é mudar Sim. o outro, é mudar a si mesmo. Isso. E aí que vem a blindagem emocional e o conhecimento sobre narcisismo. Porque, por exemplo, como você bem colocou, quando você vive uma dinâmica funcional, com uma mãe funcional, quando você coloca limite nessa mãe, pode no início ser um pouco desafiador, porque não é o que ela estava acostumada, mas logo ela vai respeitar, ela vai entender que de fato está havendo uma inversão ali, opa, tô passando um limite. Uma mãe narcisista não vai, e aí que tá, começa as retaliações, ela começa a se vingar, aí o abuso Nossa. emocional se intensifica, são muitos detalhes, né? Quando é numa dinâmica funcional, cada um ocupando o seu papel e se reorganizando, tudo certo. A questão é quando tem esses transtornos de personalidade no meio, só fazer isso não vai funcionar, porque vai vir a retaliação. E é esse conhecimento que o filho tem que ter e estar preparado para quando isso acontecer. Que não se trata dele, que ele se proteger não é errado, que ele está como uma mãe abusiva, e dar esses nomes é o que é difícil, nesse sentido. Então, que é essa questão, são muitos detalhes, né, que envolvem Porque o como que comportamento você humano. faz? Porque o filho, ele quer ser amado e cuidado, acolhido, protegido pela Isso. mãe, não importa a idade que ele tenha, ou ele é criança, adolescente, jovem adulto, ou até uma pessoa mais velha, ela quer ter esse, né, eu acho que é um Sim. sentimento normal É do filho humano. querer, né, humano, né, e como que se posicionar numa situação dessa, ou, por exemplo, eu identifico isso, identificar já é difícil, e na hora que ele identifica, como que se posiciona para se afastar, porque, por exemplo, no outro bloco que nós conversamos sobre o relacionamento, principalmente quando você não tem filho com uma pessoa, no relacionamento amoroso, você consegue fazer o contato zero, mas como fazer isso com a sua mãe? E ainda mais, quem não entende, ou quem está em volta, não aceita, não entende, tem aquele preconceito, nossa, você está tratando a sua mãe assim, né? A sociedade também não. A sociedade, ela coloca todas as mães num pedestal de santidade e que não é uma realidade, né? As pessoas acham que só porque uma mulher engravidou e gerou um filho, ela se torna uma mulher maravilhosa, madura, que se ela tem algum problema mental, algum transtorno de personalidade, que ela vai mudar. Não vai. Ou que não vai, Eternidade não. não vai atingir o filho, né? Isso, que não vai atingir o filho. Por isso que assim, é importante a gente estar atento, né? Com quem vai se escolher ter filhos. Eu sempre falo, gente, se você tá com uma pessoa que você suspeita, que ela é abusiva, que ela tem esse comportamento narcisista, não ache que casando e tendo filhos, essa pessoa vai mudar. Ao contrário, vai piorar e você ainda vai estar escolhendo uma genitora ou genitor para os seus filhos, colocando seus filhos numa situação que você poderia escolher outra pessoa. Como faz esse contato zero se é com a mãe? Como é que funcionaria isso? Aí vem aquilo que a gente sempre que eu falo, né? Cada caso é um caso, porque vai ter graus. Por exemplo, existem pessoas que já têm uma personalidade mais forte, um temperamento mais forte, que são mais integradas, têm uma individuação já, uma autonomia, sabem quem elas são e conseguem ter firmeza e não se sentir culpadas na interação com aquela mãe manipuladora. Conseguem colocar ela no lugar dela sem se sentir culpadas. Já outras vão ter mais dificuldade. E aí se torna mais nocivo o ambiente. Porque o filho, como você falou,
passou num concurso, passou numa prova, conquistou alguma coisa, você quer compartilhar com a sua mãe. E normalmente, se você tem uma mãe com esse perfil, ela não vai celebrar as suas conquistas. Ela possivelmente vai jogar um balde de água fria. Ah, você só Sim. conseguiu porque eu paguei os estudos para você. Isso não é nada. Qualquer um pode fazer isso. Então, cada um tem que entender o seu limite. O que eu sempre vejo em cada caso que eu vou lidando, qual é o seu limite? Se você tem pessoas que vão ver a mãe uma vez por ano, tem pessoas que vão morar em outro estado, mudam para outro país, aplicam o método pedra cinza, Que é só o fazem terapia necessário, para né? se fortalecer, outros já precisam desaparecer porque a mãe é destrutiva. Eu já atendi um caso de um rapaz, ele é um jovem, ele tem uma relação que é o ciclo de abuso, porque a mãe narcisista ela também seduz, ela dá aquela migalha de afeto, e o filho quer aquela validação e reconhecimento. Sim. É a mesma dinâmica de abuso. Quando criança, a mãe deixava ele nu, enfiava chaves dentro do umbigo dele, gostava de ver ele chorando. E o sonho dele era ter um relacionamento com a mãe, mas ele já entende que a mãe que os pais são separados, ele mora com o pai. A mãe é muito má com ele. Toda vez que ele tenta se aproximar, acontece alguma coisa ruim. E a família da mãe, o avô, não entende porque que ele quer manter distância, porque o avô diz que ela é assim mesmo, que tem que entender, é sua mãe. Não, não é, ela é uma abusadora, faz mal. Pode ser a mãe, mas ela é uma abusadora. E Que ser mãe difícil, né? não dá passe livre para você abusar dos seus filhos. Abusar dos seus filhos. E que difícil a situação para a vítima, Muito. né? Para o filho, para a filha, porque além dele estar sofrendo tudo isso, ele ainda sofre com o julgamento, até mesmo de outros familiares, porque não Isso. entende a situação, ou mesmo, às vezes, a pessoa perto dos outros, né? Aquela excelente mãe, Isso. é Isso. carinhosa, fala muito bem dos filhos, não fala dos problemas, mas dentro ali de casa ou na relação, mesmo que não more junto, é uma abusadora, né? Isso, e às vezes assim, ó, vamos pegar assim, você tem um grupo de amigos, na frente dos seus amigos, ela é uma mãe maravilhosa, como você falou, ela te elogia, ela é carinhosa com você, e seus amigos estão vendo uma mãe maravilhosa. Mas em casa, quando estão só vocês, ela se transforma. Aí os seus amigos não conseguem enxergar, e por isso que a vítima, ela fica tão desesperada, porque ninguém entende ela. Como você E pode falar isso para sozinha. sua mãe, se a sua mãe É. te trata super bem, ela é carinhosa? Não, ela não é. Em casa, porque quando a pessoa não tem conhecimento, parece até personagem de filme. E uma mulher que cresce com uma mãe assim, como que ela entra na vida adulta escolhendo os relacionamentos dela? Se ela não se tornar uma pessoa narcisista também, muito possivelmente ela pode se tornar uma pessoa dependente emocional. Ou seja, ela foi treinada desde a infância de que o amor era condicional no sentido dela ter que agradar as pessoas para ser amada. Porque a minha mãe só me tratava bem quando eu fazia as vontades dela, quando eu agradava ela. Ela não levava a minha individualidade em consideração. Logo, eu cresço achando que para ser amada, eu preciso ser uma agradadora de pessoas. E aí a tendência de se envolver com narcisistas é grande. Ela já está no ciclo vicioso, né? Para ela, o amor dói. Ela aprendeu que o amor dói. E ela pode se transformar numa pessoa narcisista. Eu achei que esse transtorno nascia com a pessoa. Não, dentro dos estudos sobre a origem do transtorno de personalidade narcisista, não existe um consenso sobre a origem. Lembra em algum momento que a gente estava conversando que eu até te falei que dentro da própria psicologia vão ter várias vertentes? Sim. Então, assim, vai ter uma área que vai dizer que o narcisismo ele é genético. Então, a pessoa ela tem aquele gene, nasce assim. Outra área da psicologia vai dizer que é um ambiente, a forma como a pessoa foi criada. Ou então, o ambiente que ela foi criada, ela viu, ela reproduz aqueles comportamentos. Outra vai dizer que existe a carga genética e que existe a questão do ambiente também, mas que, acima de tudo, existe o livre-arbítrio. A pessoa sabe o que é certo e o que é errado, e ela escolhe fazer o errado para ela ter domínio da situação, para satisfazer o ego dela. E hoje também tem os estudos da neurociência, que estuda o funcionamento do cérebro, as questões cerebrais. E aí o estudo da neurociência vai dizer também que pessoas narcisistas, ou cluster Bs, como a gente colocou, elas têm um comprometimento no cérebro, onde a parte que lida com as emoções, elas não se conectam. Então elas conseguem dissimular, fingir as emoções nobres positivas humanas, mas elas não sentem. Meu Então, elas têm Deus.
uma É muito empatia sério. fria, uma empatia cognitiva. Elas entendem como elas têm que se comportar em determinadas situações, mas elas não têm a empatia real, que é o sentir. Por isso que elas sabem fingir e dissimular muito bem e construir máscaras sociais. Como é difícil lidar com uma pessoa assim. Eu fico, assim, admirada, pasma, de saber que uma pessoa, quando você fala de relacionamento amoroso, parece que é mais fácil de você saber lidar com uma situação dessa. Quando a gente trata de mãe, é uma situação muito mais complexa, não é? Com certeza, eu vou te falar até, para mim, como profissional, é bem desafiador recomendar alguém a manter certa distância para se proteger da mãe, porque eu tive uma mãe maravilhosa e quando eu comecei a estudar, eu cresci achando que todas as mães eram como a minha mãe. Quando eu comecei a estudar sobre transtorno de personalidade narcisista por ter vivido um relacionamento de abuso narcisista oculto, e aí como você, eu fui vendo, nossa, quantos relacionamentos que eu tive assim, e não sabia identificar, e também porque não tinha amor próprio, não sabia viver na solitude, achava que o meu valor estava só em estar em um relacionamento, né, uma série de coisas, mas quando a gente acorda, a chave vira. Aí que eu comecei a me aprofundar e vendo que é muito mais amplo do que só Profundo, né? relacionamentos amorosos, impacta, né, vários papéis sociais. Chegar na questão de mãe foi uma coisa assim que me tocou profundamente. Porque eu falei, poxa, nem todo mundo teve uma mãe como eu tive. Eu não enxergava isso, eu enxergava a realidade que eu vivia, que era uma realidade de amor. Como a minha também, uma realidade de amor, uma realidade de cuidado, de proteção, de Isso, diálogo, de de diálogo, amizade, com de muito amor, com muito amparo. cuidado, de amparo. E isso é para a vida toda, porque em todos os sentidos, né? Às vezes eu mesmo estou com 40 anos, mas às vezes eu tenho um problema, eu levo para quem? Para minha mãe. Eu quero saber a Isso, opinião dela e ela sempre vai ter algo, um acolhimento para me falar, um incentivo. Não, vai, você pode e tal. isso. E todas as celebrações, né, tanto minha quanto do meu irmão, ela chega até a chorar de emoção quando a gente consegue algo que a gente vem lutando muito, sabe? Então, É. é muito lindo de ver essa relação de mãe e filha dessa forma, né? É o seu porto seguro. Quando eu É, comecei a produzir conteúdo na internet, até eu ficar conhecida e tal, antes eu não falava de narcisismo, aí às vezes eu conversava com a minha mãe, né, como tem os seus momentos desgastantes, né, desafiadores, e aí minha mãe sempre falava, não, continua, 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 não desiste, é importante o que você fala, o seu trabalho. A minha mãe faleceu, vai fazer 4 anos, ela não esteve viva para ver depois que eu viralizei, cresci e consegui impactar um monte de vidas com conhecimento, mas eu sempre carrego a semente dela dentro de mim, porque se não fosse também, isso que eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse tido uma mãe narcisista que não me apoiasse nas minhas fraquezas e vulnerabilidades durante essa caminhada, como que, ao contrário, que me desvalorizasse, como teria sido? Então, quando eu atendo filhos de narcisistas, que eu vejo que são muito carentes emocionalmente, que não sabem o valor deles, mas que atingiram profissionalmente sucesso, eu falo, você não tem noção de como é admirável o que você conquistou dentro do que você veio num contexto emocional que era para te destruir. que lindo isso, você falando dessa forma de ter essa validação, né? E como é importante, eu acredito, para a pessoa que escuta isso, como ela pode se sentir valorizada, validada, se olhar e falar, cara, eu consegui, mesmo com toda a essência, a base ali para Isso. me destruir. Porque, querendo ou não, a mãe narcisista você tá sem o seu alicerce, né? É Você uma mãe que cresce sem vai o te alicerce. sabotar, ela quer te sabotar. Se nós, com uma mãe maravilhosa, a gente teve os desafios para alcançar nossos objetivos, então Sim, imagina os que não tiveram, ao contrário, não, tiveram uma sabotadora, como é muito admirável a força dessas pessoas. E sim. elas precisam celebrar as conquistas e reconhecer isso, como você bem colocou. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Muitas mulheres acabam sendo que são. Ah, sobre ser filhas ingratas, né? Muitas filhas, né, crescem com esse sentimento de quando elas começam a querer se afastar ou achar que está identificando coisas erradas na mãe, comportamentos abusivos, elas se sentem culpadas, porque, meu Deus, eu tô julgando a minha mãe, eu tô falando que a minha mãe me quer
mal, eu tô vendo que a minha mãe me quer mal. Será que, assim como a mulher, quando está num relacionamento com um homem narcisista, ela se questiona, nossa, será que eu não estou exagerando? Né? Então, aí elas Imagina crescem, da será que isso... mãe. E assim, o que que acontece? O sinal de ingratidão, uma pessoa que está constantemente sendo colocada na mente dela que ela é ingrata, porque ela não está mais permitindo abusos, isso não é sinal de que você é ingrata, isso é sinal que você está sofrendo um abuso emocional, porque e precoce, porque é obrigação da mãe cuidar, dar comida, dar casa, dar educação, até que essa criança se torne um adulto. E ela não está fazendo um favor, porque o filho é consequência de um ato dela. E a lei protege um adolescente de uma mãe narcisista? Se, um adolescente, na escola a professora identifica algum sinal de que essa criança está sendo abusada psicologicamente, existe algo que identifica e protege essa criança, esse adolescente? Gisele, então, tem o ECA, né? Tem várias coisas que são dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas o que que acontece, né? Infelizmente, ainda no nosso sistema judiciário, esse conhecimento não é todos que têm. Então, Porque muitas crianças sofrem e chegam até a morrerem, né? Sendo sim, assassinadas pelos pais de uma violência física que ela é visível. Imagina uma violência invisível, como, né, exato. no sentido de abuso, assim. Exato. E olha que sinuca de bico, né? Na escola, às vezes a professora está vendo que aquela criança está sendo abusada e ela, normalmente, aí tem os conselhos tutelares, aí vai ter as coisas onde ela pode fazer as denúncias, porque não tem como ela denunciar para a própria abusadora. Então, assim, Exatamente. lidar com esse tema, eu confesso que quando eu comecei a fazer os vídeos e tudo, a profundidade, é uma coisa assim que causa até muita dor na gente, porque Sim. você quer salvar todo mundo e não tem como. É um Porque conhecimento que as pessoas têm que ter. Porque um adulto, quando ele tem uma mãe abusadora, uma mãe narcisista, e ele buscar ajuda, é uma situação, né? Muitas vezes ele já tem o próprio trabalho, ele tem a própria família, ou ele já pode sair de casa, ele pode buscar uma terapia. Mas um adolescente que está passando É. por um abuso, não. Imagina uma menina hoje, adolescente, com uma mãe narcisista. Hoje a internet, né? Esse monte de filtros que as adolescentes olham hoje, não se vê porque tem espinha na cara, tem toda uma situação, a sociedade exige muito da mulher, que a mulher tem que estar magra, que a mulher isso, que a mulher aquilo, e aí vem ainda a mãe e invalida essa menina. Como que essa adolescente cresce com a sua autoestima, o seu amor próprio, sendo que ela não acha validação em nenhum lugar, nem na internet, nem na sociedade, nem dentro de casa com a mãe. Então, a adolescente, né, a criança que vai se tornar um adolescente, depois um adulto, quando ela vem de uma criação com uma mãe com esse perfil, ela tende a crescer com um sentimento de ingratidão, porque essa mãe, ela vai plantar isso na cabeça dessa filha. Então, ela cresce com muito sentimento de culpa quando ela se posiciona, quando ela reconhece os abusos. E é importante entender que esse sentimento de ingratidão, isso é um sinal de abuso emocional. Ou seja, essa criança que vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto com sentimento de culpa crônica, com ansiedade, com dependência e carência emocional, com necessidade de validação externa, vai ter medo de decepcionar os outros, tem medo de dizer não, tem medo de colocar limites, porque ela vai tender a ser um adulto que se anula para agradar os outros, porque ela foi condicionada desde a infância por aquela mãe a se anular para receber migalhas de afeto, validação e reconhecimento daquela mãe, que também aprende num ciclo de abuso, de bombardeio de amor, desvalorização, desgaste, hoovering. Uma vez eu Nossa, estava que conversando com situação. a mãe de uma amiga, que ela estava conversando, ela estava chorando. Na época eu estava começando os estudos sobre isso. E ela estava chorando e falando que ela não entendia por que a mãe dela não gostava dela, que a vida inteira tinha sido assim, ela em prantos. E aí eu comecei a fazer umas perguntas. A sua mãe, quando ela percebe que você está se afastando, o que que ela faz? Ah, e ela me trata super bem, aí ela me enche de elogios, aí ela me chama para fazer coisa com ela. E depois, quando eu me aproximo, aí ela começa, me trata com diferença com relação dos meus irmãos, ela me humilha. Quando eu baixo a guarda, ela me humilha. Depois ela sai todos os filhos para sair, ela já é uma senhora. A mãe fala assim: eu vou pagar de todo mundo menos a sua. E aí, quando ela se afasta de novo, a mãe volta com carinho, com abu. Aí eu fui explicando para ela: a culpa não é sua, não é você que não é
boa o suficiente. Existem pessoas, aí eu fui explicando para ela, e naquela conversa ela falou: Elisa, você trouxe uma clareza para mim de toda uma vida que eu não entendia por que que a minha mãe fazia isso comigo. Eu achava que eu era diferente dos meus irmãos. A pessoa viveu a vida inteira com uma dor que ela não sabia nem de onde vinha, se sentindo culpada de tudo isso. Se sentindo culpada, achando que não era boa o suficiente, que ela que era ingrata quando ela se afastava da mãe. Não, então e aí isso trouxe para ela, claro que não é uma cura, porque aí agora ela vai entrar no processo de cura, mas um alívio de que o problema não é ela, de que ela merece ser amada, mas que ela tem uma mãe disfuncional, que é incapaz de amar e sempre fará esse tipo de comportamento na intenção de magoá-la. Não é fácil sentir isso quando isso vem de uma mãe, né? Não é fácil. Eu acredito que quem passa por esse tipo de situação merece muita ajuda, muito apoio, né? De uma rede ali de apoio muito grande, porque todo mundo merece ser amado, ter sua voz ouvida, ser validada. E eu acredito que eu desejo também, né, para as mulheres que estão aqui assistindo a gente, que as mulheres possam se descobrir, se redescobrir e saber que elas podem sim ter uma vida feliz, podem sim ser amadas, ser validadas, estar em ambiente cercada de pessoas que a admiram, que a querem bem e que não estejam ali simplesmente manipulando, né? Qual é a mensagem que hoje você deixa para as mulheres que se veem numa situação como essa? É exatamente como você colocou. Primeiro, assim, a gente precisa nomear, reconhecer e aceitar. Por mais doloroso que seja, a realidade, a gente só pode ser feliz, verdadeiramente feliz, quando a gente aceita a realidade e para de viver de ilusões. Em Sim. qualquer tipo de relação. A partir do momento que a gente aprende, entende a realidade, a gente pode tomar decisões mais assertivas e que possam nos blindar e nos proteger emocionalmente. Você pode ter tido uma mãe narcisista, alguma das suas seguidoras que acompanham podem se identificar com esse conhecimento que a gente está compartilhando. Você pode ter tido uma mãe narcisista, mas entenda que você é sim digna de amor, que você merece ser respeitada, e você mostra isso também quando você aprende a se respeitar, a se amar, colocando limites em quem faz Sim. mal em você, mesmo que essa pessoa seja a sua mãe. Como é importante, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Espero que se você identifica uma situação como essa, que você busque ajuda e que nunca se esqueça que sim, que você pode construir uma vida a partir disso e ser feliz. Muito obrigada, Elisa, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento em compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas com esse vídeo e você também, parabéns pelo seu trabalho, por você conseguir, através das suas redes sociais, mudar a vida de muitas pessoas, porque as pessoas, só o fato delas serem impactadas com um vídeo no Instagram, né, um vídeo nas suas redes sociais, e ela parar para pensar, será que eu estou vivendo um relacionamento narcisista? Como eu posso fazer? E a partir daquilo a pessoa buscar conhecimento para tentar sair desse relacionamento e se reconstruir, né? Você está fazendo um bem para a sociedade muito grande. Parabéns pelo seu trabalho.